Olá! Nessa videoaula vamos falar um pouco sobre os conceitos de física que estão presentes no andar de skate. Vamos tratar de alguns princípios mecânicos que estão ligados ao movimento que um skatista pode realizar. Também vamos lembrar que para que seja feito isso, temos que ter responsabilidade e utilizar equipamentos de segurança e os equipamentos adequados para tal prática. Vimos aí que as meninas trocam de calçado, trocam seu salto alto por um tênis adequado para andar de skate. A primeira coisa que a gente pode discutir aqui é a posição de equilíbrio. Como veio nas imagens, várias vezes elas estão em equilíbrio. Na verdade, na grande parte do movimento elas estão em equilíbrio, seja ele dinâmico ou estático. Dinâmico, no caso que elas estão andando com o skate, e o estático, no caso que elas estão paradas em alguma posição sobre o skate, né? Além de que elas também podem realizar essas manobras. Todas essas manobras precisam de força serem aplicadas sobre essa prancha, né? Que é o shape, a madeira que fica ali sobre os truques, onde é fixado as rodinhas. Então, se a rodinha está girando lá, ela está entrando com movimento em relação ao chão. Ela está com um equilíbrio dinâmico, ou seja, ela está com uma velocidade. Se essa velocidade for constante aí, né, como na maioria dos casos, desprezando o atrito, a gente pode dizer que ela está em equilíbrio dinâmico. A força resultante sobre ela atuando é igual a zero. Assim como quando ela está parada sobre um corrimão ou sobre uma rampa. E aí tem um atrito estático, ela está em repouso. Mas o que você está vendo aí agora é as atletas repondo as suas energias, né? Porque para todos esses movimentos que é feito de equilíbrio, seja andando com o skate, seja fazendo essas manobras, vai ser gasto uma certa quantidade de energia. Essa energia tem que ser reposta. E para nós, precisamos ser reposto essa energia em forma de alimentação, né? Em forma de qualquer líquido ingerido ou alimento sólido mesmo, é feito para repor a energia que a gente vai consumir com os movimentos musculares que a gente está fazendo aí, né? Afinal, somos um corpo biológico e precisamos repor essa energia. E a energia que está ligada à velocidade é a energia cinética. Então, podemos ter outra modalidade que nós acabamos de ver no vídeo, que é o street. Podemos colocar um pouco mais de velocidade. Então, se a gente colocar um pouco mais de velocidade, como vemos agora, um pouco mais de velocidade, ele está transformando mais energia em energia cinética. Então, ele está descendo uma ladeira. Uma ladeira, a gente tem altura em cima da ladeira é maior do que a altura abaixo, lá embaixo da ladeira. Essa diferença de altura nos dá uma diferença de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai ser transformada então em energia cinética. Então a altura vai ser transformada em velocidade. E no caso, está fazendo curva, né? Não só em linha reta esse movimento. Para fazer essa curva ele vai precisar de uma força, a gente chama de força centrípeta. E é por isso que ele inclina o corpo, como a gente consegue enxergar em algumas curvas. E esse movimento que ele acaba de fazer é para frear, aumentando a força de atrito. Foi possível observar também a força de arraste na camisa do rapaz. Mas nem tudo dá certo, né? Como nesses casos que a gente vê. Podemos citar aí a primeira e a segunda lei de Newton, né? E primeira lei de Newton, tudo que está em repouso tende a ficar em repouso. Ou, como nesse caso, tudo aquilo que está em movimento tende a ficar em movimento. A menos que uma força externa haja sobre o sistema. Então, se essa força agir sobre o sistema, eu tiro ele de equilíbrio. Desequilibrando, no caso do skate, eu posso cair. Nesse caso tem um tombo aí feio, né? Porque eu tenho uma velocidade, uma altura, eu posso machucar bastante. Tem alguns casos aí que são mais complicados ainda. Já tem uns engraçados que tentam fazer coisas que não devem e tentam se esconder, né? Caiu dentro da casa aí
Ou cuidado com câmera também, né? Ele pode cair antes mesmo do tombo gravado do outro menino. Outra aí, a gente cita a terceira lei de Newton, naquele caso anterior, né? O shape bateu no rosto do menino, assim como o rosto do menino bateu no shape. Aqui nós tivemos um caso de colisão, né? Então, coitada das costelas do menininho aí. É uma colisão aí, que a gente fala inelástica de forma parcial. Os dois corpos saíram um para cada lado aí, né? Então, aqui tem um pequeno dissipação de energia no braço do rapaz. E aqui, lembrando que o skate é uma coisa simples para andar, desde que você tenha um equilíbrio, como esse rapaz vai nos explicar. É básico. Tenho que manter a minha posição em equilíbrio, assim. Pena que o equilíbrio dele foi no chão. Mas isso pode ficar muito mais interessante. Então, uma turma aí decide ir para um parque aquático, né? E aí eu descer um tobogã com água, pode ser interessante, mas aqui tá sem água, né? Então, um parque aquático abandonado, eles decidem entrar e andar de skate, né? Uma prática muito utilizada desde os anos 60 aí, que o skatista utiliza essas piscinas e tobogãs, né, de parques abandonados ou casas abandonadas, muito comum nos Estados Unidos. E eles utilizam para fazer as manobras que eles gostam, aí conseguem fazer dentro dessas piscinas, que são regiões com um atrito pequeno, né? Mas tudo isso pode ainda ficar um pouco mais interessante, né? Mas tá seco. E se tivesse água dentro dessa piscina? Então, o que ocorreria aqui? Eu tenho uma força de arraste maior, né? Além da força de empuxo, né? Eu troquei o ar, que era o meio que eu estava, para agora um fluido um pouco bem mais denso do que o ar, né? Então, o movimento vai ficar muito mais lento e mais difícil de ser feito, né? Além, sem contar, da respiração que eu tenho que ter abaixo da água aí. Mas é possível também, né, andar de skate aí, então, abaixo da água, né? Lembrando da força de empuxo, aí é um princípio de Arquimedes, né? Ela é contrária à força-peso, nesse caso aqui, a força-peso vai estar vertical para baixo, a força de empuxo sempre vertical e para cima, que é gerada pela diferença de pressão nesse fluido aí, né? É o mesmo princípio que o avião ou um helicóptero vai voar, claro, com seus devidos fluidos aí de densidade diferentes. On the mountain, then we'll call it quits.